Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Adventista Central de Natal. Quem fala é o Juscelino e estou dando as boas-vindas para você. Vamos meditar hoje sobre a lição domingo 17 de maio. O tema é No Princípio. O texto base está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse texto foi escrito por Moisés, que é autor da coleção intitulada Torá, conhecida na cultura hebraica. A lei, por assim dizer. Nesse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, há a base de toda a teologia, de todo o estudo da pessoa de Deus nas Sagradas Letras. Essa declaração ela tem uma profundidade enorme. Ela se relaciona com as principais questões filosóficas, que são de onde vimos e para onde vamos. Em nosso tempo existem muitas respostas para isso, e essas questões são de crucial importância na vida humana, devido ao valor diretivo que elas têm. Dependendo do modo que respondemos a essas questões, nós teremos que lidar com as implicações. Um famoso biólogo chamado Charles Darwin escreveu um livro intitulado A Origem das Espécies. E ele tentou, de certa maneira, explicar a origem do homem com base num processo evolutivo. E seus pensamentos ficaram conhecidos hoje com uma corrente de pensamento chamada de darwinismo. O darwinismo hoje se tornou, de certa maneira, um modelo, um paradigma, um padrão de pensamento sobre a origem humana. Alguns cristãos tentam conciliar essa linha de pensamento com a Escritura, não levando em consideração que a Bíblia, que a doutrina bíblica, ela é toda emoldurada, costurada, doutrina por doutrina, de modo que quando a gente contesta uma doutrina, a gente quebra um ciclo, a gente derruba todas as outras peças. Quando a gente derruba a ideia de que o Gênesis é um livro que possui narrativas históricas literais, quando a gente diz que Adão não foi um homem criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança, que ele não veio através do ato amoroso de Deus, mas através de um ciclo de seleção natural, através de adaptações, como supõem os darwinistas, nós anulamos até mesmo a explicação bíblica sobre a origem do mal e da morte, que é um problema devido ao pecado. Quando a gente derruba a literalidade da criação perfeita de Adão, a gente derruba sobretudo a necessidade de um Salvador, que veio para destruir a morte e o pecado. Aqueles que tentam conciliar evolucionismo e cristianismo e teologia bíblica são fracassados, são insensatos. Fomos criados por Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitos teólogos dizem que essa expressão céus e terra é uma expressão do vocabulário hebraico que na realidade tem a ver tanto com a terra quanto com o universo, com o cosmos. Aqui Moisés não estaria falando simplesmente do planeta Terra. Moisés estaria falando de toda a galáxia, de toda a matéria, de todo o tempo. Moisés estaria declarando aqui o princípio absoluto de todas as coisas, e que Deus é anterior a isso, a todas as galáxias. Essa informação nos faz pensar num Deus que é anterior a tudo o que existe, um Deus maior do que a sua própria criação, um ser poderosíssimo. Em João capítulo 1, versículo 1 também é falado que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que o Verbo habitava com Deus no momento da criação. Em João capítulo 1, verso 16 é dito que o verbo se encarnou, se materializou, se fez carne e habitou entre nós. João diz que o Verbo é Jesus. Ou seja, João, ele traz uma complementação acerca desse momento da criação. O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, menciona que por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Logo, Jesus Cristo é a figura central da criação. Ele que nos dá sentido, e ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o poderoso ser que deu início e que também dará um final à história do pecado e nos dará nova vida. Por isso, lembre-se, você tem um Deus, sua vida tem um propósito, você reconhece ou não, e Ele quer te dar um destino, cabe a você decidir
se irá estar ao lado dele. Que Deus o abençoe mais uma vez hoje. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.